Boa tarde, pessoal. Então, vamos começando a nossa aula 7. Nessa aula a gente vai ver um segundo método de análise de circuitos, que ele é denominado análise de malhas. Tá? Nessa nossa unidade 3, é uma unidade em que a gente está vendo os principais métodos de análise de circuitos. Tá? A gente viu nas aulas anteriores o método de análise nodal, que ele é um método baseado na lei das correntes de Kirchhoff, né? A gente viu isso aí, e ele determina um conjunto de variáveis que são as tensões nodais. Tá? A análise de malhas, então, ele vai ser um segundo método. Tá? Em termos de aplicabilidade, eles são, os dois são aplicados quase que em qualquer circuito elétrico. Tá? Por que eu digo quase? Porque o método de análise nodal ele é um pouco mais genérico ainda, porque a análise de malhas ela me serve só para analisar circuitos planares. Tá? O que seria um circuito planar? É um circuito em duas dimensões. Tá? Como é 100% dos exercícios que a gente vai resolver na disciplina. Tá? Mas só para vocês saberem, o método de análise de malhas ele não poderia ser utilizado num circuito que não é planar. Tá? O que é um circuito que não é planar? Imaginem um cubo em que as arestas desse cubo são elementos de circuito. Tá? Nesse caso, seria um circuito não planar, tá? Ou seja, ele é em 3 dimensões. O circuito planar ele seria 2D. Tá? Mas então, para circuitos planares, que é o nosso caso, ambos os métodos são suficientes para determinar qualquer variável do meu circuito. Tá? Então, por que a gente vê mais do que um método? Né? Poderia aprender só um. Em primeiro lugar, porque é a nossa obrigação, não é, como estudantes de engenharia, conhecer as ferramentas possíveis, não é, de análise de circuitos elétricos. Outra questão é que, dependendo do aluno, não é, ele consegue entender melhor um método ou outro, tá? E também tem alguns circuitos que são mais fáceis de serem resolvidos utilizando um método ou utilizando outro método. Tá? Então, por isso que a gente vai ver esses dois métodos e depois ainda, antes da primeira avaliação, a gente vai ver alguns teoremas que eles acabam, digamos, utilizando esses métodos que a gente vai aprender e extrapolando para fazer algumas simplificações. Tá? Mas em termos de resolução de circuitos, os mais importantes na carreira de engenheiro eletricista de vocês, não é? Eletricista ou qualquer engenharia que trabalhe com energia elétrica, não é? São os métodos de análise nodal e análise de malhas. Tá? Então, o método de análise nodal, ele utilizava a lei das correntes de Kirchhoff, não é? Era uma aplicação dentro de uma metodologia, não é? Uma sequência de passos especificados já, né? Em que eu aplicava a lei das correntes em determinados nós, e a partir desse equacionamento das correntes, não é? Eu chegava num sistema de equações nos quais as variáveis de interesse eram as tensões nodais. Tá? Então, a análise de malhas ela vai ser um método, digamos, dual à análise nodal. Tá? Por que eu chamo de dual? Porque a análise de malhas, ao invés de se basear na lei das correntes, ela se baseia na lei das tensões de Kirchhoff. Tá? E as variáveis de interesse não são mais tensões, tá? Não são as tensões nodais, mas vão ser o que eu chamo de corrente de malha. Tá? Então é como se eu equacionasse um circuito, desenvolvesse um sistema de equações, e a partir desses sistemas de equações eu determino essas correntes de malha, o que eu chamo de correntes de malha.
tá? Que a gente vai ver agora no próximo slide o que são as correntes de malha, tá? Mas, em princípio, a partir da definição das correntes de malha, eu sou capaz de determinar qualquer tensão e qualquer corrente dentro do meu circuito elétrico, tá? Ou seja, eu consigo determinar a tensão no resistor, a potência fornecida pela fonte, tá? Tudo aquilo que a gente viu lá no método de análise nodal, que a partir das tensões nodais eu conseguia determinar qualquer variável do meu circuito. Aqui, para análise de malhas, é a mesma coisa. A partir das correntes de malha, então, eu consigo determinar qualquer variável do meu circuito. Tá? Mas antes da gente, digamos, entrar na metodologia de análise de malhas, a gente vai definir vamos dizer, algumas nomenclaturas que a gente vai utilizar e também definir fisicamente principalmente o que são essas correntes de malha. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai relembrar o que é uma malha. Tá? A gente viu lá se não me engano, foi na segunda aula, que a gente tem percursos fechados, não é, dentro de um circuito elétrico, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse circuito, se a gente pegar ele como exemplo, a gente tem esse percurso fechado aqui, que está dado aqui por essa corrente I1 aqui, não é? Esse outro percurso fechado, não é? Que é essa corrente 2, e a gente tem um terceiro percurso fechado, que seria esse externo aqui, tá? E eu sei que a lei das tensões de Kirchhoff ela é válida tanto para esse percurso fechado da esquerda, para o da direita e para o externo. Tá? Ou seja, o somatório das tensões ao longo de qualquer percurso fechado tem que ser igual a zero. Tá? Sempre que eu sair de um ponto. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui inferior esquerdo e eu fizer o somatório das tensões ao longo dessa malha daqui e chegar nesse ponto, esse somatório é igual a zero. Se eu fizer esse somatório desse percurso externo, ele também vai ser igual a zero. Tá? Isso aí é o que me define a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Só que o nome dessa análise ela é análise de malha por uma razão bem específica. É que eu vou equacionar apenas as malhas do meu circuito. Tá? O que é uma malha? É um percurso fechado que eu não tenho nenhum outro percurso fechado dentro dele. Tá? Então, esse percurso fechado da esquerda aqui é uma malha, porque eu não tenho nenhum outro percurso fechado dentro, e aqui na direita eu também tenho uma malha. Tá? Já esse percurso fechado externo, eu não posso chamar de malha, tá? Porque ele é um percurso fechado que tem dois percursos fechados dentro dele. Tá? Então, isso aqui é um percurso fechado que não é uma malha. Tá? Então, o princípio da análise de malhas é eu analisar o somatório das tensões e em cada uma das malhas do meu circuito. Tá? Então, vocês já podem imaginar que eu vou ter um sistema de equações que vai ser igual ao número de malhas do meu circuito. Certo? Então, se eu tenho um número de equações igual ao número de malhas, eu vou poder, digamos, resolver um sistema de equações com o mesmo número de variáveis. Tá? Por isso que a gente tem uma corrente de malha dentro de cada malha. Certo? Então, aqui as correntes de malha seria essa corrente em verde aqui, I1, e essa corrente em verde, I2. Certo? Essas correntes de malha, elas não vão ser necessariamente correntes circulando nos elementos do meu circuito. Tá? Ela seria, se a gente for tentar definir o que é uma corrente de malha, para vocês entenderem melhor, imagina que ela é uma corrente imaginária, que ela vai estar sempre circulando dentro de uma malha, tá? No sentido horário. A gente coloca em sentido horário por questão de padronização de análise. Tá?
Então a gente sempre coloca no sentido horário e uma corrente em cada malha do meu circuito, certo? Então, como eu falei, essas correntes elas não vão necessariamente ser as correntes nos ramos. Tá? O que são os ramos? Os ramos são os elementos. A fonte de tensão, a fonte decorrente, um resistor, tudo isso aí são ramos. Tá? Então, um primeiro ponto que a gente precisa entender é como relacionar as correntes de malha com a corrente nos ramos do meu circuito, certo? Vamos tomar, por exemplo, esse circuito que a gente tem mostrado aqui, não é, no slide, juntamente com as correntes que estão indicadas. Tá? Se vocês verificarem aqui essas correntes que estão em maiúsculo, I1, I2 e I3, isso aqui representa as correntes, digamos, nos ramos, certo? Ou seja, I3 é a corrente que está circulando por R3. Tá? O I1 está circulando aqui por R1 e I2 está circulando por R2. Tá? Então a gente pode relacionar essas correntes nos ramos com a corrente de malha. Tá? Ou seja, imagina que eu resolvi o meu circuito e eu determinei ali o valor do meu I1 e do meu I2, tá? Essas correntes de malha. Para eu saber a corrente que está circulando no ramo, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se esse ramo, ou seja, esse elemento, se ele pertence a apenas uma malha ou ele está situado entre duas malhas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui a corrente I1. Tá? A minha corrente I1 é a corrente que é desse resistor aqui, a corrente dessa fonte. Tá? Se vocês observarem, tanto o R1 quanto esse VG1, eles estão contidos apenas nessa minha malha 1. Tá? Então eu posso dizer que a minha corrente I1 maiúsculo é igual à minha corrente de malha I1, certo? Porque eu não tenho nenhuma outra corrente influenciando aqui. Tá? Da mesma forma, pessoal, se eu quero saber a minha corrente I2 maiúsculo aqui, né, essa corrente em azul, essa corrente que está circulando por R2 e por VG2, a gente verifica que tanto o R2 quanto o VG2, eles pertencem apenas a essa malha I2, certo? Então, eu posso dizer que a minha corrente I2, a corrente no ramo ali, não é? A corrente I2 maiúsculo, é igual à minha corrente de malha I2, tá? Então eu vou ter um caso, digamos, específico, quando eu tenho um elemento no meio de duas malhas, tá? Como eu falei, as correntes de malha, elas são correntes, eu chamo de imaginárias, não é? Porque, na verdade, se eu for olhar no R3, aqui não está circulando nem I1 e nem o I2, tá? Nem a corrente da malha 1, nem a corrente da malha 2. O que está circulando pelo R3 é a diferença dessas correntes, tá? Porque se um elemento está no meio de duas malhas, eu vou ter que verificar o sentido da corrente que eu quero determinar, tá? E eu vou ter que relacionar o sentido dessa corrente com as correntes de malha do meu circuito, tá? Então, observem aqui o caso do I3, tá? Se eu quero saber a corrente que está nesse sentido, ou seja, circulando de cima para baixo aqui no R3, não é? E eu for relacionar com as correntes de malha I1 e I2, eu tenho que o I1 está no mesmo sentido do I3, não é? Ou seja, ele estaria contribuindo para um aumento da amplitude do I3, enquanto a minha corrente I2 ela estaria no sentido oposto ao I3, tá? Ou seja, ela estaria se opondo à minha corrente I3. Logo, a minha corrente I3 seria o I1, né, a corrente da malha 1, que é a corrente que está no mesmo sentido do I3, menos a corrente I2, que é a corrente que estaria se opondo ao sentido do I3. Tá?
Então, essa é a primeira definição que a gente precisa entender, tá? Para poder aplicar uma análise de malhas, certo? Porque a análise de malhas vai me dar, digamos, os valores das correntes de malha, da corrente I1, I2, I3, I4, dependendo da quantidade de malhas do meu circuito. Mas depois que eu tiver resolvido esse circuito e eu souber o valor dessas correntes de malha, eu preciso, digamos, calcular a variável que está sendo pedida no meu exercício. Tá? Eu posso estar pedindo, por exemplo, a potência fornecida pela fonte VG2. Tá? Então eu preciso saber como que eu determino a potência da fonte VG2, tá? Que seria a tensão da fonte vezes a corrente, digamos que estaria sendo fornecida pela fonte, por essa fonte de tensão, e relacionar essa corrente com a minha corrente de malha I2, certo? Então, a análise de malhas, ele é um método que vai me fornecer o valor das correntes de malha, mas depois eu preciso relacionar as correntes de malha com a variável do meu circuito para poder resolver o circuito, certo? Então, pessoal, o procedimento para análise de malhas, aqui a gente vai ver um procedimento específico em que eu ainda não vou colocar fontes de corrente no meu circuito, tá? Vocês devem estar lembrados, né, da análise nodal, quando a gente viu pela primeira vez a análise nodal, a gente analisava apenas circuitos que tinham apenas resistores e fontes de corrente, não é? Porque circuitos com fontes de tensão formaram um caso especial, não é? Que a gente viu numa segunda aula. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Ou seja, o mesmo dual, né? Porque tudo de malhas para nós ele é dual. Ou seja, o que eu considerava antes com fontes de corrente, agora eu vou considerar com fontes de tensão. Tá? Então, primeiramente, a gente vai analisar circuitos que só possuem fontes de tensão e resistores, certo? E daí, na próxima aula, a gente vai colocar o caso especial de quando eu tenho uma fonte de corrente. Tá? Então, qual seria esse procedimento? O primeiro deles é identificar as malhas do meu circuito, tá? É simplesmente eu olhar para a configuração, para o desenho do meu circuito e ver quantas malhas que ele tem. E eu vou colocar uma corrente em cada malha, tá? Circulando em sentido horário. Tá? Poderia ser sentido anti-horário? Poderia. Poderia colocar I1 num sentido e o I2 no outro sentido? Posso também. Tá? Não tem nenhum problema. A única questão é a padronização, né? A padronização da análise. Ou seja, se vocês colocarem sempre as correntes no mesmo sentido, tá? E analisarem sempre da mesma forma, a probabilidade de errar a resolução diminui bastante. Tá? Então, por isso que a gente segue uma padronização nessa análise. O meu segundo passo, então, depois que eu coloquei as correntes de malha, seria aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma das malhas do meu circuito. Tá? Ou seja, eu faria aqui o somatório das tensões nessa malha, por exemplo, né? Ele tem que ser igual a zero, certo? E o somatório das tensões nessa malha aqui, ele tem que ser igual a zero também. Tá? Bom, quando eu tenho as fontes de tensão, eu já tenho aqui a polaridade, não é? E o valor dessas fontes de tensão, certo? Então, o que eu tenho que fazer é determinar as tensões nos resistores, tá? Em função das correntes de malha, certo? Sempre lembrando, não é, que lá das nossas definições, não é, conceituais, a gente sabe que a corrente, a queda de tensão produzida
pela corrente em um resistor, não é? A corrente entra pelo terminal positivo de tensão e sai pelo terminal negativo. Tá? Então isso aí a gente vai ter que aplicar para poder equacionar essas malhas, certo? A partir daí, então, eu chego num sistema de equações que ele vai ter o número de variáveis igual ao número de equações, que é igual ao número de malhas do meu circuito, certo? E daí eu resolvo esse sistema de equações para obter as correntes de malha, tá? E a partir dessas correntes de malha, eu vou, digamos, determinar qualquer variável de interesse no meu circuito, tá bom? Então, a gente vai ver nesse exemplo mesmo aqui, tá? Eu vou levar ele ali para o nosso quadro e a gente vai aplicar essa análise agora, tá? Tudo que, digamos, toda a parte teórica sobre análise de malhas se resume a aquele slide, aquela explicação. Tá? A partir daí, agora, então, digamos, a gente aplicar essa teoria, não é, nessas resoluções para conseguir fixar bem o conceito, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui por esse exemplo, tá? O objetivo da minha análise de malhas é determinar os valores da corrente I1 e da corrente I2, certo? Então, como que eu vou determinar esses valores? Eu vou ter que montar um sistema de equações, certo? Eu vou chamar isso aqui da minha, digamos, a minha equação da minha malha 1, tá? E depois eu vou fazer a equação da minha malha 2. Então eu preciso saber, para a gente montar esse sistema de equações pela lei das tensões de Kirchhoff, como se comporta a queda de tensão nos resistores. Tá? No caso dos resistores que pertencem a apenas uma das malhas, como é o caso de 4 resistores desse circuito, a gente sabe que a corrente sempre vai entrar pelo terminal positivo e sair pelo negativo. Tá? Então, por exemplo, a tensão nesse resistor seria 2 vezes I1, não é? Aqui no de baixo também, só que aqui o positivo fica na direita, não é? Isso aqui seria 4 vezes I1, certo? Nesse caso aqui também eu tenho 9 vezes o I2, certo? E aqui 3 vezes I2 com essa polaridade. Tá? Essas aqui são as minhas tensões. Agora, pessoal, como que eu determino nesse resistor de 12 ohms? Tá? Porque ele está no meio de 2 malhas, certo? E aí que está, digamos, uma questão um pouco mais complicada da minha análise de malhas. Tá? Porque eu posso considerar tanto que a polaridade, que o positivo da tensão está em cima, tá? Se eu considerar o sentido da corrente I1, assim como eu posso considerar que o positivo está embaixo, não é? Se eu considerasse a minha corrente I2, tá? Então, pessoal, quando a gente analisa, quando a gente faz uma análise de malhas, em que digamos, eu tenho um resistor entre 2 malhas, eu sempre vou considerar positiva a tensão no sentido da malha que eu estou analisando. Tá? Ou seja, para eu analisar a minha malha 1, eu vou considerar que o mais está aqui e o menos está aqui. Certo? E para eu analisar a minha malha 2, eu vou considerar que o positivo está aqui e o negativo está aqui. Certo? Então vamos ver como é que ficaria esse sistema de equações. Tá? A gente sempre começa, aqui mais uma padronização, não é? Do ponto inferior esquerdo, não é? Da malha, e volto nesse ponto.
Lembrem que a lei das tensões de Kirchhoff, não é? É aquela lei que me diz que a soma das elevações de tensão tem que ser igual à soma das quedas de tensão, não é? Mas nesse caso aqui, né, a gente conseguiu, digamos, traduzir a lei das tensões, que é uma coisa assim um pouco mais complicada de se entender. A gente traduz da seguinte maneira: sempre o primeiro sinal que eu encontrar no meu caminho é o que eu vou colocar na equação. Tá? Então, se eu aplicar isso para minha primeira malha, eu vou ter ali, ó, menos 12, tá? Mais 2 vezes o I1. Tá? E agora, como que eu faço com esse resistor do meio? Né? Eu disse que eu vou considerar mais, não é? Mais porque eu sempre vou considerar a queda positiva no sentido da minha malha. Tá? 12 vezes a corrente que está entrando pelo terminal positivo. Tá? Então, qual é a corrente que está entrando no terminal positivo daquele resistor, considerando a minha malha 1? Seria a corrente I1 menos a minha corrente I2. Tá? Então, a queda de tensão, considerando a minha malha 1, ou seja, com o positivo em cima, é 12 ohms, né, que é o valor da resistência, vezes a corrente que está entrando no terminal positivo. A corrente que está entrando no terminal positivo é I1 menos I2, tá? Porque o I1 está entrando e o I2 está saindo, certo? Então, mais 4 vezes I1, né? Isso aqui seria igual a zero. Tá? Então, aqui eu já chego numa primeira equação, né, que ela é 18I1 menos 12I2 igual a 12. Tá? E agora, então, eu vou equacionar a minha malha 2. Tá? De novo, vou começar aqui do meu ponto inferior esquerdo, não é? E vou analisar essa malha em sentido horário. Tá? Então, eu tenho ali mais 12, né? Que é o resistor. E agora, qual é a corrente que está entrando no terminal positivo dessa minha malha 2? Vocês podem ver que agora a corrente que estaria entrando pelo positivo, ela é o I2, e o I1 está saindo. Tá? Então, aqui eu vou colocar I2 menos I1. Tá? Da mesma forma que eu analisei na minha malha 1 a queda de tensão, considerando o positivo em cima, era 12 vezes I1 menos I2, se o meu positivo estiver embaixo, é 12 vezes I2 menos I1. Tá? Mais 9 vezes o I2, não é? Mais 8 volts, mais 3 vezes o I2, é igual a zero. Tá? E aqui, então, eu chego em outro sistema de equações, né? Em outra equação, que seria menos 12 vezes o I1. Né? E para o 12 eu tenho 24 I2, né? Mais 24 I2. Isso aqui vai ser igual a menos 8, né? Tá, pessoal? Então, eu chego... Não falta... Oi, pode falar. Não, eu tinha visto errado. Né? Do 24 aqui, tá falando? Não, o senhor somou direto, eu tinha me perdido. Eu vou fazendo aqui de cabeça, mas às vezes eu me perco também, então é bom ficar de olho aí. Então, pessoal, aqui eu chego na minha segunda equação, não é? E a partir, então, dessa segunda equação, eu, digamos, encontro os valores do I1 e do I2.
Tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, multiplicar a minha primeira equação por 2 e somar com essa aqui, não é? Eu teria aqui 36 e 1 menos 24 e 2, né, igual a 24 aqui. Né? Se eu somar elas, eu tenho aqui 24 e 1 vai ser igual a 16, né? 16 por 24 é 8 por 12, é 4 por 6, é 2 por 3, né? 2 terços. E daí substituindo o I1, alguém me ajuda aí que eu estou sem calculadora aqui, pessoal. O I2 fica quanto? Eu vou ter que calcular aí, pessoal, ninguém vai me ajudar. 24, 13 é 8. E 2 igual a 0? Eu achei 0 também. Eu achei isso. 0. 0, né? Aham, é igual a 0, sim. Tá, pessoal? Então, olha só, nesse exercício aqui, não é? Eu descobri que eu não tenho corrente circulando nessa minha malha que está pela direita. Tá? Por que isso aí acontece? Porque se o meu I1 ele é 2 terços, não é? Eu vou ter uma queda de tensão aqui, ó, mais menos 12 vezes 2 terços vai ser 8 volts, né? Certo? E eu tenho aqui, ó, uma fonte de 8 volts também. Quer dizer que eu não tenho diferença de potencial sobre o meu resistor de 9 nem sobre o meu resistor de 3 ohms. A tensão em cima deles é igual a 0 volts. Tá? Logo, eu não tenho corrente circulando ali pela direita. A minha corrente 2 ela é igual a 0. Tá? Então, consegui determinar isso daí, não é? Analisando as correntes de malha do meu circuito. Tá? Ou seja, pelas correntes de malha eu consigo determinar a potência da minha fonte de 12 volts, consigo determinar a queda nos resistores que tem corrente, tá? Consigo determinar, enfim, qualquer variável do meu circuito, tá? E aquilo que eu falei para vocês, né, que o pessoal acaba optando pela análise de malhas, muitas vezes, ao invés da análise nodal, vocês podem ver aqui pela resolução do sistema de equações, não é? Ou seja, essa equação e essa equação. Agora eu não vou ter aquelas frações que eu tinha, não é? Sempre que eu tinha que representar as correntes através das tensões nodais, eu tinha que fazer lá V1 menos V2 dividido por 2, né, dependendo do resistor, V1 menos V2 dividido por 4, e daí eu chegava sempre onde eu tinha uma corrente, não é, para representar pelas tensões nodais, eu poderia ter um denominador diferente que na hora de resolver matematicamente, antes de eu chegar na equação final aqui, né, como nesse caso, eu tinha que fazer o mínimo múltiplo comum daquelas frações e manipular matematicamente. Agora eu já saio direto,
não é? Eu não tenho mais, agora tudo são produtos, né? As tensões nos resistores é produto da resistência pela corrente de malha, e com isso eu não preciso fazer o MMC, tá? É a principal diferença em termos de resolução da minha análise de malhas para análise nodal. Vamos dizer, eu não preciso mais esse passo aí do mínimo múltiplo comum, tá, pessoal? Então, queria ver com vocês se vocês conseguiram entender bem o método, né? Se tiver qualquer dúvida aí, podem questionar, tá, pessoal? Enquanto isso, então, vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Peguei o primeiro exemplo ali dos slides. Acho que não sei se vão resolver até o final, mas pelo menos montar as equações, tá? Só para vocês fixarem bem aí esse tipo de análise, tá? Agora a gente tem aqui um circuito que tem uma fonte de tensão dependente também, tá? Então, sempre que eu tiver uma fonte dependente no meu circuito, eu vou ter uma outra equação, não é? Que vai representar a variável que controla aquela fonte dependente, tá? No caso aqui é o I0, não é? E eu tenho que representar esse I0 em função das minhas variáveis de interesse, tá? Ou seja, das correntes de malha do meu circuito, tá? Mas antes de eu chegar nesse passo, eu tenho aqui que equacionar as malhas do meu circuito, né? Eu já vou colocar aqui os números delas, né, para vocês. Malha 1, 2 e 3. E vamos aplicar a mesma metodologia, tá? Na minha malha 1, sempre considerando as quedas de tensão positivas no sentido da malha, certo? Ou seja, no sentido do I1, não é? É como se o I1 sempre entrasse pelo terminal positivo de tensão. Então, analisando a minha primeira malha aqui, a malha 1, eu tenho menos 24, não é? O primeiro sinal que eu encontro ali da fonte de 24 volts é o negativo, mais 10 vezes a corrente que está entrando no terminal positivo daquela tensão, tá? Lembra que a corrente que eu estou trabalhando aqui sempre são as correntes de malha, tá, pessoal? Então eu esqueço aquele zero ali por enquanto, certo? Eu vou equacionar tudo em função das correntes de malha, ou seja, I1, I2 e I3. Então a corrente que está entrando no terminal positivo, ela seria o I1 menos o I2, que é a corrente que está saindo daquele positivo, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal, vocês entenderem, então não fiquem com dúvida. Mais 12 vezes o quê? A corrente que está entrando no positivo, ou seja, é o I1 menos o I3, né? Porque o resistor de 10 ohms, ele está entre a malha 1 e a malha 2, né? E o resistor de 12 ohms, ele está entre a malha 1 e a malha 3, tá? Então isso aqui é igual a zero, certo? E eu sempre gosto de já deixar em função aqui das variáveis, não é? Isolar as variáveis dos termos independentes. Então, teria 22 e 1, menos 10 e 2, menos 12 vezes o I3. Isso aqui é igual a 24. Tá? Analisando a minha malha 2. Oi. Rapidinho, só antes do senhor ir para a próxima, eu queria que o senhor repetisse como é que eu vejo qual que é ali, por exemplo, o que o 10 multiplica. Como que eu vou saber quando que é I1 menos I2, I2 menos I3 ou I1 menos I3? Certo. Em primeiro lugar, tu sempre vai considerar positiva a queda de tensão no sentido da malha que tu está analisando, tá? Então, vamos pegar ali o exemplo do resistor de
Vou pegar o de 12 ohms, tá? Eu observo ali o de 12 ohms, que é o que está na parte bem debaixo ali. Então, sempre o que vai ser positivo dentro do parêntese vai ser a corrente da malha que tu está analisando. Tá? Então, se a gente está analisando a malha 1, a corrente I1 vai ser positiva, certo? O negativo vai ser a corrente que está no outro lado do resistor. Tá? Tu pode ver que o I3 é como se o I3 estivesse nesse sentido aqui, né? Por isso que o 12 é vezes I1 menos o I3. Tá? E quando tu analisa lá o resistor de 10 ohms, ele seria o I1 menos o I2. Tá? Porque o resistor de 10 ohms ele está entre a minha malha 1 e a minha malha 2. Tá? Tu olha nesse lado aqui, estaria a malha 1 e aqui é a malha 2. Né? Já o D12 ele está entre a malha 1 e a malha 3. Tá? Então, por isso é 10 vezes I1 menos I2 e 12 vezes I1 menos I3. Tá? Mas eu acho que vai ficar mais claro agora quando a gente equacionar a segunda malha. Tá? Porque daí eu acho que tu entende melhor essa questão de quando que é positivo. Tá? Tá certo. Não, mas já deu para entender melhor agora. Obrigado. Beleza. Só para ter certeza, então o sentido da corrente só influencia no sinal do número que multiplica o I1 e I2 ali. Isso, o sentido da corrente ele vai interferir na polaridade da queda de tensão. Tá? Ou seja, a corrente sempre vai entrar pelo terminal positivo de tensão. Tá? Olha só, o I1 está entrando por aqui, ó, né? Por isso que o mais está aqui e por isso que o mais está aqui, ó. Porque é por onde a corrente, como ela vem nesse sentido aqui, ó, tá? Por isso que o meu mais está nesse ponto. Agora, quando eu for considerar a minha malha 2, por exemplo, a malha 2, se eu pegar esse resistor de 10 ohms, ela está entrando por baixo. Então, vai ser o mais aqui e o menos aqui. Tá? Ali no D24, ó, mais é aqui e o menos aqui. E no D4 ohms, mais e menos. Tá? Então, olha só, equacionando essas tensões, começando ali, né, sempre desse ponto em sentido horário. Eu teria 10 vezes, né, 10 porque é positivo ali. Qual é a corrente que está entrando pelo positivo? É o I2 agora, né? I2 menos o I1. Tá? Mais 24. O resistor de 24 ele está sendo percorrido só pela corrente I2. Então é 24 vezes I2. Tá? Mais 4, que multiplica a corrente que está entrando naquele positivo, né? Que é o I2. E a outra corrente qual é? A que está saindo pelo positivo? É o I3. Certo? Então, sempre tem que observar entre quais malhas que aquele resistor está colocado, né? Então, eu teria aqui menos 10 e 1. 38 e 2. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem aí. Professor, eu tenho uma dúvida com aquele zero que entra ali no 10 ohms. O I0, por enquanto, eu nem vou considerar ele. Não considera na segunda equação, então? Não. Eu sempre vou equacionar as quedas de tensão nos resistores em função das correntes de malha. Tá? Essa tua dúvida ela é bem pertinente, porque o pessoal geralmente confunde isso. Tá? Mas o I0 seria aquela variável que eu quero chegar lá no final do exercício. Tá? Eu vou equacionar todo o meu exercício para achar o I1, o I2 e o I3.
E depois que eu achar o I1, o I2 e o I3, daí eu vou determinar o I0. Tá bem, Tá? obrigada. Ele vai ser a última coisa que eu vou calcular. Analisando aqui a malha 3, então, né, pessoal? Ó, sempre no sentido da corrente, tá? Então, ó, o meu mais vai estar aqui embaixo e o menos aqui em cima, nesse resistor de 12 ohms. Tá? De novo aqui, ó, mais, menos. Tá? E aqui na direita eu tenho uma fonte de tensão, de 4 vezes I0. Tá? Então, fazendo essas equações, né, eu tenho 12 vezes I3 menos I1, tá? Porque o resistor de 12 ohms está entre a malha 13 e a minha malha 1, mais 4 vezes I3 menos o I2, certo? Porque ele está ali entre a malha 13 e a malha 2. E eu tenho aqui, ó, mais 4 vezes o I0. Tá? Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, pessoal, quando eu tenho uma fonte dependente, tá? Que é o caso desse I0, eu vou ter que representar o meu I0, que é a variável que controla a minha fonte, em função das variáveis de interesse, que são as correntes nodais, as correntes de malha, desculpa. Então, olha só, eu tenho que representar o meu I0 em função de I1, I2 e I3, tá? Então, aqui eu tenho que analisar lá no meu circuito quem é I0, tá? Em função das correntes nodais, certo? Aqui a gente tem maneiras diferentes de fazer essa análise, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu posso considerar a corrente nesse nó superior aqui, ó, tá? Ou seja, eu tenho, se eu fosse considerar essa malha de cima, eu teria a minha corrente I1 entrando nesse nó, tá? E a minha corrente I2 estaria saindo desse nó, tá? Então, se eu aplicar aqui a lei das correntes a lei das correntes de Kirchhoff, eu tenho que I1 seria igual a I0 mais I2, né? Ou seja, o I1 está entrando no nó e I0 e I2 estariam saindo, né? Ou seja, aqui eu poderia isolar o meu I0 como sendo I1 menos I2. Tá? É uma maneira de fazer. Só que essa maneira de fazer, pessoal, ela só é válida quando, no caso ali, ó, o I1 e o I2, eles pertencem só a uma malha. Então, esse método aqui eu não gosto muito de fazer, tá? Porque, por exemplo, ele gera algumas confusões, tá? Gera confusões em que sentido? Imagina se eu fosse equacionar esse nó aqui, ó, tá? Eu quero equacionar esse nó, eu sei que o I0 está entrando nesse nó, tá? E daí eu teria que equacionar as correntes que estariam saindo, tá? Só que as correntes que estão saindo do nó, elas não são nem somente I2, nem somente I3 e nem somente o I1, tá? Vê se vocês conseguem entender isso aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se vocês entenderem isso hoje, digamos, grande parte das dúvidas de vocês que vão surgir já estariam solucionadas. Olha só. Olha o que eu vou dizer aqui para vocês e eu quero saber se vocês entendem isso. Nesse nó está chegando o I0. Beleza? Para cá, sabe que corrente que está saindo? Para cá sai I3 menos I2. E aqui para baixo está saindo I1 menos I3. Se vocês entenderem isso aqui, a gente já tem grande parte do aprendizado de análise de malhas feito. Tá? Eu quero saber se
alguém não entende por que está saindo para a direita I3 menos I2 e por que está descendo daquele nó I1 menos I3. Todo mundo entende, pessoal? Bom, então, pessoal, apesar disso aqui que eu coloquei para vocês está correto, tá? Eu posso analisar tanto aqui por cima quanto por baixo, tá? Porque olha só, se eu equacionar esse nó aqui do meio, né? Eu tenho que I0, ele está entrando no nó, né? Então eu tenho que I0 é igual às correntes que estão saindo do nó, né? I1 menos I3 está saindo, mais o I3 menos o I2, né? Aqui eu corto esse I3 com esse I3, eu tenho que o I0 é I1 menos I2. Tá? Que é a mesma equação que eu cheguei analisando o nó lá de cima. Ó. Tá? Só que eu não gosto de fazer esse tipo de análise aqui para determinar essa corrente I0, tá, pessoal? Tem uma maneira que eu acho mais fácil da gente enxergar, com menos probabilidade de se confundir. Tá? Olha só, a minha corrente I0, tá? Eu tenho que representar ela em função das correntes de malha, I1 e I2. E se eu olhar aqui onde o I0 está passando, eu tenho o I1 nesse sentido, né? E o I2, ele está contra o sentido do I0, certo? Então, digamos, eu tenho a minha corrente de malha I1 contribuindo para o I0, e a corrente I2 estaria se opondo ao sentido do I0. Tá? Então, eu simplesmente faço o seguinte, que o I0, que é a corrente que eu quero saber, é a corrente que está no mesmo sentido, que é o I1, menos a corrente que está no sentido contrário, que é o I2. Tá? E é assim que eu gosto de trabalhar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver uma corrente... digamos aqui nesse circuito, ó, se eu quero saber o valor dessa uma corrente aqui, ó, tá, eu vou chamar aqui, ó, de IX, tá? O meu IX é a corrente que está no mesmo sentido do IX. Qual é? É o I3 menos a corrente que está contra o IX, que é o I2, tá? Digamos que eu quisesse saber aqui, ó, uma corrente para cima nesse resistor, IY, tá? Esse meu IY seria a corrente que está no mesmo sentido, que é o I3, menos a corrente que está no sentido contrário a ele, que é o I1. Tá? Então é assim que a gente representa, digamos, relaciona a corrente num ramo que está entre duas malhas, tá? Em função das correntes de malha. Tá? Então eu vi aqui, né, que o meu I0 ele vai ser igual a I1 menos I2. Agora eu só substituo esse I0 aqui no lugar do I0 dessa equação, tá? Para deixar tudo em função das minhas variáveis de interesse, né? E dessa forma eu ter 3 equações e 3 variáveis, tá? Então isso aqui seria 4 vezes I1 menos I2, né? Então eu teria aqui 4 e 1 menos 12 e 1, ficaria menos 8 e 1. O meu I2 é menos 4 e menos 4, menos 8 e 2. E o meu I3 é 12 mais 4, que seria 16
e 3. Isso aqui igual a 0. Tá, pessoal? Então, chego aqui num sistema, de novo, com o número de equações igual ao número de variáveis, resolvo as minhas correntes I1, I2 e I3, e a partir delas eu consigo resolver qualquer variável do meu circuito. Tá certo?